Erro do travesseiro que desgasta seu coração à noite. Doutora Sandra Pereira. Transcript. AI Notes. AI Chat. Você já se perguntou se a forma como você dorme pode estar acelerando a sua perda de memória? Parece absurdo, mas novas pesquisas revelam um vínculo perigoso entre a posição para dormir e o avanço de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e outras formas de demência. Imagine que a cada noite, sem saber, você esteja colocando seu cérebro em risco simplesmente por se deitar da forma errada. E o mais preocupante é que isso afeta principalmente pessoas acima de anos, justamente a fase da vida em que a atenção à saúde mental deveria ser dada. Eu sou a Dra. Sandra Pereira, especialista em saúde cerebral e envelhecimento saudável. Há mais de anos, ajudo homens e mulheres acima de a manter a mente ativa, a memória forte e o bem-estar mental em equilíbrio. Neste vídeo, você vai entender qual posição para dormir pode acelerar a demência. Segundo a ciência, como o sono afeta diretamente sua memória. E o mais importante, o que você pode fazer hoje para proteger seu cérebro enquanto dorme? E não pense que dormir apenas 8 horas é suficiente para se proteger. A forma como você se deita pode impedir o seu cérebro de realizar uma das funções noturnas mais importantes, a limpeza profunda de toxinas, que se acumularem aumentam o risco de degeneração mental. Vamos falar de estudos científicos, histórias reais e técnicas simples, que podem mudar completamente sua qualidade de vida a partir desta noite na sua cama. Agora me diga nos comentários de qual cidade ou país você nos assiste. Adoro saber o alcance desta mensagem. Aproveite para curtir e compartilhar com alguém que você ama e que também precisa cuidar do cérebro. Vamos descobrir juntos a verdade sobre sono e demência. Hoje, mais de 55 milhões de pessoas no mundo vivem com algum tipo de demência, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. E esse número deve quase triplicar até... O que isso significa? Se não mudarmos nossos hábitos agora, a demência pode afetar 1 em cada 3 famílias nos próximos anos. Mas o que muitos ainda não sabem, e talvez você também não que a qualidade do sono e a posição em que dormimos estão diretamente relacionadas a esse aumento de casos. Durante décadas, o sono foi considerado simplesmente descanso. Hoje a ciência sabe que dormir bem é um processo vital para que o cérebro elimine resíduos tóxicos, reorganize memórias e mantenha as funções cognitivas em dia. O que torna esta conversa urgente é o fato de que a maioria dos idosos não dorme como deveria e pior, dorme na posição incorreta, comprometendo ainda mais a saúde do cérebro. A demência não começa da noite para o dia, é silenciosa, sorrateira e vai se instalando muitas vezes justamente durante a noite, enquanto acreditamos estar descansando. Por isso falar sobre isso agora pode marcar a diferença entre viver uma velhice lúcida e ativa ou depender de alguém, até para lembrar o nome dos seus filhos, que aos poucos passou a esquecer datas, nomes, lugares. Talvez tenha notado em si mesmo pequenos deslizes que parecem normais, mas que podem ser sinais iniciais de algo maior. E se você ainda acha que isso é só idade, saiba que a ciência discorda. A verdade é, a forma como dormimos hoje pode determinar nossa lucidez amanhã. Se este tema preocupa você e deveria, fique comigo porque a seguir vamos entender o que realmente acontece dentro do cérebro quando dormimos. Dormir não é apenas descansar. Quando você fecha os olhos e adormece, o cérebro entra em um dos momentos mais importantes do seu dia, um verdadeiro processo de limpeza e restauração que só ocorre durante o sono profundo. Nessas horas, o cérebro ativa o chamado sistema linfático, uma rede de canais que funciona como o sistema de esgoto do cérebro. Ele elimina proteínas tóxicas como a beta-amiloide, diretamente relacionada ao desenvolvimento do Alzheimer. Pense no cérebro como uma cidade. Durante o dia, ele fervilha de atividade, pensamentos, decisões, lembranças. À noite, quando tudo se acalma, os lixeiros noturnos entram para recolher os resíduos dessa intensa atividade. Mas aqui está o problema. Se você não alcança sono profundo ou dorme em uma posição inadequada, esse sistema linfático não funciona direito. É como se os canais entupissem e o lixo cerebral começasse a se acumular dia após dia. E essa acumulação tóxica não é apenas teórica. Estudos mostram que cérebros com Alzheimer apresentam volume muito maior dessas proteínas, que deveriam ter sido eliminadas durante o sono. Agora imagine, seu corpo dorme, mas o cérebro não consegue fazer essa limpeza.
Você desperta com fadiga acumulada, não só física, mas mental. Com o tempo, isso afeta sua capacidade de se concentrar, lembrar e tomar decisões. O mais assustador é que isso pode começar anos antes dos primeiros sintomas de demência. Já percebeu como após uma noite ruim você fica mais confuso, esquecido ou irritadiço? Não é impressão e o seu cérebro dizendo que não conseguiu fazer seu trabalho corretamente. Portanto, entender o que impede esse processo natural de limpeza é essencial e é justamente o que vamos revelar a seguir. A posição para dormir que pode estar sabotando silenciosamente todo esse processo. Muita gente dorme do mesmo jeito a vida inteira, de lado, de barriga para cima ou de bruços. Parece inofensivo, mas uma dessas posições está sendo cada vez mais destacada pela ciência como fator de risco silencioso para a saúde cerebral. Estudos de universidades como Stony Brook, nos Estados Unidos, demonstraram que dormir de barriga para cima ou de bruços pode dificultar a drenagem adequada das toxinas do cérebro. Essas posições afetam a circulação do líquido cefaloquidiano, essencial para o bom funcionamento do sistema linfático, nosso sistema de limpeza citado acima. Porém, a posição mais preocupante é a de dormir de barriga para cima. Nessa postura, a cabeça fica em outra altura. A língua pode obstruir parcialmente a respiração, sobretudo em quem já tem apneia, e a pressão intracraniana aumenta. Resultado: o cérebro trabalha mais para se manter oxigenado e menos para se regenerar. Em maiores de 60 anos, isso se agrava, pois o sistema linfático naturalmente perde eficiência. Se você ainda dorme na posição errada, cria o ambiente perfeito para que toxinas como a beta-amiloide se acumulem noite após noite. Por outro lado, dormir de lado, especialmente sobre o lado esquerdo, mostrou o efeito oposto. Essa posição facilita a circulação e a drenagem cerebral, otimizando a função noturna do cérebro. Mas atenção, não basta deitar de lado e achar que está resolvido. Muitas pessoas não conseguem manter essa posição a noite toda ou acordam com dor, o que também prejudica o sono. Mais adiante, falaremos de técnicas práticas para adaptar o corpo à posição ideal, mesmo para quem está acostumado a dormir de outro jeito. A primeira pergunta agora é: como eu durmo todas as noites? Minha postura ajuda meu cérebro ou sabota? A resposta pode estar por trás daqueles lapsos de memória que você acha normais. Já sabemos que certas posições podem dificultar a limpeza natural do cérebro durante o sono. Surge então a pergunta: existe uma posição que realmente protege o cérebro? Sim, dormir de lado, especialmente sobre o lado esquerdo. A ciência mostrou que deitar de lado ajuda o cérebro a drenar resíduos tóxicos de maneira mais eficiente graças à relação entre gravidade, anatomia e fluxo do líquido cefalorraquidiano. Pesquisadores da Universidade de Rochester, EUA, observaram maior atividade do sistema linfático nessa posição em comparação com dormir de barriga para cima ou de bruços. Por que o lado esquerdo? Dormir sobre o lado esquerdo favorece a circulação sanguínea, a digestão e reduz a pressão sobre o coração e o sistema nervoso central. Em adultos mais velhos, isso é ainda mais benéfico, já que o corpo perde flexibilidade e a circulação desacelera com o tempo. Dormir sobre o lado direito não é um problema grave, mas o lado esquerdo tem vantagens ligeiramente superiores em termos de circulação e drenagem. Imagine a Carmen Anos, que sofria esquecimentos frequentes. Após uma consulta, ela passou a ajustar a postura para dormir com a ajuda de travesseiros. Em poucas semanas, a qualidade do sono melhorou e ela relatou mais energia e clareza mental pela manhã. Claro, só a posição para dormir não cura nem previne demência, mas é uma peça-chave de um quebra-cabeça maior: manter o cérebro funcionando eficientemente com o avançar da idade. Dica: se é difícil manter-se de lado, use um travesseiro firme atrás das costas e outro entre os joelhos. Isso evita que o corpo gire e mantenha a coluna alinhada. Sua cama pode ser seu melhor remédio ou seu pior veneno. Depende de como você decide deitar hoje. Agora vejamos o Manuel, 68 anos, morador de Valência, ex-motorista de ônibus, sempre foi saudável, mas começou a apresentar mudanças de humor e esquecimentos. Curiosamente, ele dormia de lado como recomendado, porém dormia no sofá, mal apoiado, com a cabeça inclinada e a coluna curvada. Embora a posição fosse lateral, a qualidade do sono baixa e o corpo mal alinhado. O cérebro novamente não conseguiu se regenerar. Com pequenos ajustes, colchão adequado, travesseiros bem ajustados e horário regular para deitar,
Manuel recuperou noites mais reparadoras e notou melhora no raciocínio e no humor. Esses dois exemplos mostram que não basta dormir, muito ou na posição certa. É preciso fazê-lo de forma consciente, confortável e regular. E você parece mais com a Carmen ou com o Manuel? A forma como você dorme pode ser o detalhe que faltava para sua memória voltar a funcionar com clareza. Você acorda cansado mesmo após várias horas de sono? Tem dificuldade para lembrar o que disse ontem? Começa frases e esquece o que ia dizer. Esses são sinais sutis, porém importantes, de que seu cérebro não está descansando como deveria durante a noite. Muitos idosos acham que esquecer faz parte do envelhecimento, mas há diferença entre envelhecimento natural e déficit cognitivo causado por sono de má qualidade. Outros sinais de alerta: sentir confusão ao acordar, irritabilidade matinal, trocar palavras ou nomes com frequência, esquecer compromissos simples, dificuldade para se concentrar em conversas longas. Começam leves, quase imperceptíveis, e se intensificam com o tempo até que a pessoa perceba que algo não vai bem sem saber o quê. Muitas vezes o culpado está onde menos esperamos, na forma de dormir. Identificar cedo esses sinais é crucial para impedir que piorem. A posição para dormir é só um elemento. Há outros fatores silenciosos que, combinados, aumentam o risco de dano cerebral durante o sono. Um deles é o travesseiro inadequado. Se for muito alto ou muito baixo, inclina o pescoço de forma errada e comprime as vias aéreas. Isso afeta a oxigenação cerebral e impede o sistema linfático de funcionar bem. Outro agravante é colchão velho ou deformado, muito macio ou muito duro. Ele desalinha a coluna, gera desconforto e faz a pessoa se mexer com frequência, dificultando o sono profundo justamente quando ocorre a limpeza cerebral. Talvez o mais perigoso seja a apneia do sono, a respiração para por alguns segundos várias vezes à noite. A maioria não percebe que tem o problema, mas acorda exausta com dor de cabeça ou boca seca. Pior, a apneia está fortemente associada à deterioração cognitiva acelerada. Além disso, dormir com a TV ligada ou em ambiente barulhento interfere no sono profundo. Luz azul das telas, som e estímulos visuais alteram o funcionamento natural do cérebro à noite. Tudo isso, somado à posição incorreta, cria o cenário perfeito para o acúmulo de toxinas cerebrais. Portanto, é essencial avaliar o conjunto do seu ambiente de sono, da postura à respiração, da luz ao silêncio. Seu quarto deve ser um espaço de recuperação, não de risco. Um estudo publicado em revista de neurociência revela que o sistema linfático encarregado de lavar o cérebro durante o sono, barriga para cima. Outra pesquisa da universidade ao dormir de lado em comparação com dormir de a proteína tóxica associada ao Alzheimer é mais intensa em pessoas que dormem frequentemente de barriga para cima e não para por aí. Estudos de Harvard mostram que idosos com apneia do sono não tratada têm até 3 vezes mais risco de desenvolver demência em comparação com aqueles que respiram normalmente durante o sono. Talvez o dado mais alarmante. Uma revisão publicada em The Lancet destacou que cerca dos casos de demência no mundo poderiam ser prevenidos com mudanças de hábitos e a qualidade do sono é um dos fatores de maior impacto. A mensagem da ciência é clara. A prevenção começa na cama. Mudar a posição para dormir, cuidar da respiração e manter um ambiente adequado não é apenas conforto. É proteção cerebral a longo prazo. Trocar sua posição de sono pode parecer difícil no começo, mas com pequenos ajustes o corpo se adapta. A dica mais simples é usar um travesseiro entre os joelhos e outro atrás das costas. Isso ajuda a manter o corpo em posição lateral a noite toda, evitando que você vire de barriga para cima. O travesseiro da cabeça deve ser adequado, nem muito alto nem muito baixo, mantendo o pescoço alinhado à coluna, sem forçar. Se você sempre dormiu de barriga para cima, comece aos poucos. Deite de lado por demência não há minutos antes de dormir. Até o corpo se acostumar. Com o tempo, a nova postura se torna natural e o mais importante, você ajuda seu cérebro a descansar e se proteger a cada noite. Proteger sua memória começa muito antes de dormir. Uma rotina noturna simples e bem feita pode ser tão eficaz quanto um remédio sem efeitos colaterais. Eis um passo a passo que funciona. Desligue as telas pelo menos 1 hora antes de deitar. A luz azul atrasa a liberação de melatonina. Mantenha o quarto escuro e silencioso. Use blackout e protetores auriculares se necessário.
Evite jantares pesados ou gordurosos, digestão difícil prejudica o sono profundo. Estabeleça horário fixo para dormir. Isso ajuda o cérebro a entender que é hora de descansar e limpar a casa. Prepare a cama para a posição lateral. Use travesseiros para dar suporte e manter o alinhamento. Respire profundamente antes de deitar. Minutos de respiração calma. De olhos fechados ajudam a mente a desacelerar. Seguindo essa rotina, você não só dorme melhor, como ajuda o cérebro a se proteger dos riscos de demência. Lembre-se, cada noite é uma oportunidade de cuidar do seu futuro mental. Agora você já sabe, sua posição ao dormir pode estar afetando silenciosamente a saúde do seu cérebro. Dormir de barriga para cima ou em posturas que dificultem a circulação e a respiração pode comprometer o sistema de limpeza cerebral, favorecendo o acúmulo de toxinas que ao longo dos anos elevam o risco de demência. Mas com mudança simples, dormir de lado, ajustar travesseiros e adotar uma rotina noturna saudável, você pode proteger sua memória, sua lucidez e sua autonomia. A começa de um dia para o outro. Ela se desenvolve por meio de pequenos hábitos repetidos, ou melhor, noite após noite. Eu sou Adra, Sandra Pereira. Sou médica com mais de anos de experiência em saúde cerebral e envelhecimento ativo. Meu compromisso é ajudar você a manter uma mente forte, um raciocínio ágil e sua independência por muitos anos. Envelhecer com qualidade é possível e começa com decisões simples, como a forma de dormir. Se este conteúdo foi útil, curta, compartilhe com seus queridos e escreva nos comentários de que cidade ou país você nos assiste. Sua participação ajuda a difundir esta informação vital e a salvar vidas. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide do seu sono e proteja seu cérebro. M.